Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos e estamos agora nesses dias aí em uma exceção, né? Por conta da correria do dia a dia, mas não poderíamos deixar de gravar. Nós trazemos um estudo da revista Visão Missionária. Então, desta feita, já estamos no segundo trimestre de 2025. O tema é um tema bem interessante, que são bem-aventurados os misericordiosos, felizes aqueles que têm misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos diz. É um artigo da revista Visão Missionária, escrito por Raquel Zarnotti. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos falar com Deus. Nós iremos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Pai e pedir a Deus, né, por sua vida, pela vida do seu semelhante, do seu próximo. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada, obrigada pelo dia que tu nos deste, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, falando da tua palavra, Deus, sendo, ó Pai, instrumento, Senhor, nas tuas santas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pela revista Visão Missionária, pelos autores, ó Deus, da revista, por ter despertado, ó Deus, a cada um para trazer estudos tão maravilhosos para as nossas vidas. Nós te damos graças também, ó Deus, pela oportunidade que temos aqui de estar fazendo esse estudo, ó Pai, em forma, ó Deus, que venha alcançar, ó Deus, inúmeras pessoas. Muito obrigada por essa oportunidade. Em especial, nós te pedimos, ó Deus, por cada um que necessita, ó Deus, nesse instante da tua intervenção, do teu cuidado, do teu agir, cada um que precisa, ó Deus, do teu milagre, cada um que precisa, ó Pai, da tua palavra, que em nome de Jesus, aonde a tua palavra esteja adentrando, ó Deus, nesse instante, a cada lar, ó Pai, tu venhas, ó Pai, intervir, ó Deus, na área, Deus, que necessita, ó Pai, da tua intervenção. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? Então, bem-aventurados misericordiosos, artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2025, escrito por Raquel Zarnotti. Mas antes a gente vai dar uma lida na palavra de Deus, porque eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todos os instantes, para todos os momentos das nossas vidas. Não seria diferente agora com um Deus tão misericordioso, um Deus que no seu infinito amor deu a sua vida por mim e por você. Então a palavra de Deus nos diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É isso que Jesus Cristo está fazendo ali, dizendo ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Então, a palavra de Deus nos convida e nos intima a sermos misericordiosos, porque a natureza de Deus é essa. Deus, ele é misericordioso. São as misericórdias do Senhor que não permitem que eu e você sejamos consumidos, sejamos fulminados, né? Deus, ele é misericordioso e nós, como seus filhos, precisamos também alcançar esse patamar em nossas vidas, de sermos misericordiosos. Então, essa é uma ordem de Jesus aos seus seguidores. É uma ordem que sejamos misericordiosos como nosso Pai também o é. E aí a autora faz uma pergunta para mim e para você. Se Deus nos dá uma ordem para sermos misericordiosos, mas o que significa realmente ser misericordioso? Quais são as ações que uma mulher cristã misericordiosa, e aí eu costumo sempre generalizar quais são as ações de um homem e de uma mulher misericordioso, né? Quais são essas ações? O que é que significa ser misericordioso?
O que é que significa ser misericordioso? Então, Jesus ele responde a essa pergunta porque ele foi arguído com relação a isso. Jesus Cristo ele é interrogado com relação ao que significa o próximo, o que significa ajudar o próximo, ser misericordioso para com o próximo. E Jesus Cristo vai lá e responde de forma que não há como alguém dizer que não entendeu, né? Vamos ver o que é que Jesus Cristo diz? O que é que a palavra de Deus nos fala sobre o que é ser misericordioso? Nós vamos para Lucas, capítulo 10, versículo 30, de 30 em diante, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E, vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele e, vendo, foi movido de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo sobre o seu animal, levando para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo mais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma forma. Queridas, essa história foi contada por Jesus a um doutor da lei. O que é doutor da lei? Eram especialistas na lei, na legislação da palavra de Deus, né? Eram especialistas. E aí nós vamos ter 4 personagens, que é isso que a autora faz esse destaque aqui desses 4 personagens. Um é a vítima dos assaltantes. O segundo e o terceiro são judeus, que faziam parte da elite religiosa. Um sacerdote e um levita. Eram pessoas altamente religiosas, pessoas de destaque, e que trabalhavam ali no templo. O quarto é um samaritano. Além dessas informações, não se sabe mais nada a respeito desses personagens. Depois de relatar a reação dos 3 últimos homens ao primeiro, aquele que foi saqueado, aquele que foi roubado e espancado e deixado quase morto na estrada, Jesus Cristo ele vai lá e mostra que havia um outro personagem, né, que é o samaritano. E Jesus Cristo ele começa a falar, né, depois sobre esse samaritano. Então Jesus Cristo perguntou ao seu ouvinte, que era um doutor da lei, qual era o próximo daquele homem que havia sido vítima de bandidos. E aí a resposta, apesar de ser uma resposta dolorosa, né, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus, eles não tinham um bom relacionamento com os samaritanos, até porque consideravam os samaritanos impuros, indignos, porque era uma raça misturada, né? Aí a gente vai ver que os judeus se consideravam a nata. E aí aquele religioso, aquele doutor da lei, teve que reconhecer que o herói da história, que é aquele que havia usado de misericórdia, não foi um judeu, foi um samaritano. Não foi um levita, não foi um sacerdote, mas foi um samaritano, aquele a quem ele, como doutor da lei, como judeu, né, como puro, como uma nação pura, se sentia superior àquele homem.
Então a gente vai ver, queridos, que essa história é uma história antiga, mas que perdura por muitos séculos. É isso que a autora fala, porque aquele homem não teve outra alternativa a não ser reconhecer a grandeza daquele que usou de misericórdia. Apesar dele não ousar pronunciar o nome do samaritano, ele teve que reconhecer, aquele doutor da lei teve que reconhecer e disse: aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia. A resposta dada por doutor da lei serve para mim e para você hoje. Nós devemos fazer o mesmo que fez o samaritano, independente de raça, independente de ideologias, independente de posição partidária. Eu e você, como cristãos, como servos do Senhor, como os discípulos de Jesus, precisamos usar de misericórdia para com o nosso próximo. Nós precisamos ser misericordiosos. Não podemos, queridos, ser impiedosos, mas precisamos ser misericordiosos, porque Deus usou de misericórdia para comigo e para com você. E nós temos o DNA de Cristo. E aí a autora fala assim: a mulher misericordiosa, ela não espera por um pedido de ajuda. O homem ou a mulher misericordioso não espera por um pedido de ajuda do seu próximo. Ele se coloca à disposição. A gente vai ver que a vítima dos assaltantes, ela foi deixada na rua, ferida à beira da morte. Aquele homem estava tão fraco que ele não tinha condições de pedir ajuda. Ele estava largado ali e por isso o sacerdote e o levita passou de largo, porque achou que aquele homem estivesse morto, não queria se contaminar. Não queria se contaminar com o sangue daquele homem, não queria se contaminar com a condição daquele homem. E se aquele homem viesse a morrer, eles iriam ficar impuros pela lei por um tempo. Então não queriam tocar, se afastaram. Quando a Bíblia fala passaram de largo, eles se afastaram para não se contaminar. E aquele homem estava ali em uma condição que não tinha como pedir ajuda, porque talvez estivesse inconsciente. Então, o samaritano, queridos, não precisou ouvir o grito daquele homem, não precisou ouvir o grito de socorro, não precisou ouvir um pedido tímido de ajuda. Aquele samaritano, ele se colocou no lugar, ele teve empatia por aquele homem e foi e socorreu. E nem sempre, é isso que a autora diz, nem sempre as pessoas expressarão sua necessidade de ajuda. Algumas terão medo e terão vergonha. Outras nem sequer terão forças para pedir ajuda. E nós precisamos nos colocar no lugar. Por isso nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Nós precisamos treinar o nosso ser para reconhecer as situações que precisam da nossa intervenção, que precisam da nossa ajuda. Queridos, nós precisamos ser sensíveis à dor do outro. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Às vezes nós descarregamos as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dificuldades no outro, ao invés de se colocar no lugar, ao invés de ouvir o grito silencioso de socorro. E muitas vezes nós encontramos em nossas igrejas pessoas que estão assim, pessoas que estão machucadas no seu psicológico, no seu íntimo, pessoas que estão feridas, pessoas que estão à beira do abismo, à beira mesmo de tirar a sua própria vida. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, não só na igreja, mas no nosso trabalho, que são parte do nosso círculo de amizade, que acabam se tirando a sua própria vida, porque nós não reconhecemos o grito de socorro, aquele grito silencioso, aquele olhar dizendo assim: eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você pare um tempo, que você converse comigo, que você procure compreender as necessidades. Então,
A autora disse que outras nem sequer terão essas condições de pedir por socorro, então nós precisamos ser acuídos. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Não se trata aqui de sexto sentido, mas de entender, de procurar entender o outro, de procurar ouvir, parar para ouvir o que as pessoas estão dizendo, ou o que as pessoas estão falando sem sequer expressar, né? Sem sequer sair som da sua boca. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Então nós precisamos prestar atenção do outro, não apenas em nós mesmos, em nosso umbigo, nas nossas necessidades, mas precisamos sim prestar atenção nas necessidades do outro. Então, nas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Quantas pessoas em nossa igreja não estão sendo negligenciadas e ignoradas porque estamos concentrados apenas nos nossos ferimentos, nas nossas dificuldades e nos esquecendo do outro, nos esquecendo de ouvir o outro. Então não espere ouvir um pedido de ajuda para você oferecer a sua ajuda. Né? Não espere ouvir. Olha aquele samaritano, ele não ouviu, porque aquele homem, ele foi espancado e estava à beira da morte. Ele estava quase inconsciente, ele não tinha condições de pedir ajuda. Mas o samaritano se colocou no lugar. Coloque-se no lugar do outro. Não espere ouvir esse pedido de ajuda. Seja sensível à dor e à necessidade do outro. E aí a gente vai ver o próximo tópico, que a mulher misericordiosa, ela se aproxima. A mulher misericordiosa, ela se aproxima. E eu coloquei aí essa foto justamente, né, de uma montanha e um precipício aí no meio e um homem estendendo a mão. A foto anterior era semelhante, né? Só que eram vários, um pegando na mão do outro, e essa deve ser a máxima da igreja, um ajudando o outro, porque se um não consegue, o outro vai lá, estende a mão e segura. Olha, eu vou segurar a sua mão para que você possa ajudar ao próximo. Então, enquanto os religiosos judeus se afastaram ao ver o homem caído no caminho, o samaritano, ele fez o quê? Ele se aproximou. Ele se aproximou. Estando próximo, ele pôde verificar as necessidades imediatas daquele homem. E ele sanou aquelas necessidades imediatas. A gente vai ver que ele passa o azeite, ele passa, né? Ele ata, ele pega ali, ele faz ele ata ali as feridas daquele homem, ele dá esses primeiros socorros que aquele homem necessita e ele vai além, né? Ele tira o seu conforto, porque a Bíblia nos diz que ele pega o homem e coloca sobre o seu animal e sai andando. Então ele deixou, a gente não sabe a distância que aquele homem percorreu, mas ele deixou o seu conforto em favor do próximo. Ele deixou o seu conforto em favor do próximo. É natural que tenhamos a tendência de nos afastar daqueles que claramente precisam da nossa ajuda. Mas se quisermos a resposta de misericórdia às necessidades das pessoas, nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos nos aproximar das pessoas, é isso que a autora diz. E é na proximidade, é no relacionamento que nós identificamos que essas pessoas precisam ser cuidadas. É no conversar, é no sentar, é o depois do culto você bater aquele papo, porque às vezes a gente está tão atarefado durante a semana, essa é a verdade. Nós não temos tempo para conversar muitas vezes com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso irmão. Mas às vezes depois do culto, ali naquele momento que você está ali na igreja, né, que você saiu, ou que você sentou ali próximo, aqueles momentos de 5, 10 minutinhos que você está conversando com a pessoa após o culto, talvez aquele momento que você saiu para comer uma pizza, para tomar um refri com a pessoa, comer um sanduba, né? Você identificou nas palavras, identificou na postura, identificou na forma como aquela pessoa
se apresentou. Olha, eu lembro, e fazendo esse estudo, eu lembrei de uma época que nós estávamos em São Paulo. E aconteceu com meu esposo isso, né? Ele sempre muito alegre, muito extrovertido. Quem conhece o pastor Robson sabe que ele conversa, fala com todo mundo, se abre com todo mundo. E aí, ele chegou na igreja meio cabisbaixo e um irmão, depois do culto, chegou para ele e falou assim: Robson, eu estou vendo que você não está muito bem. Está tudo bem com você? Como é que você está? Está tudo bem? E aí Robson se abriu: não está bem não. Olha, eu preciso alugar uma casa, eu preciso fazer isso, eu preciso trazer as minhas filhas. E aí ele foi contando toda a situação que estava se passando, né, que nós estávamos passando. Foi um momento muito difícil em nossas vidas, um momento financeiro muito difícil, né? E nós tivemos ali o apoio daqueles irmãos ali na igreja em São Paulo. Acho que foi na igreja do Marcílio, não foi? Na Igreja Batista Guaianazes, isso aí, na Igreja Batista Guaianazes. Nós tivemos o apoio ali daquele irmão. E aquele irmão se mexeu. Eu sei que Robson conseguiu trabalhar. Robson conseguiu, né, através daquele irmão, uma casa para a gente levar as gatinhas, para nós morarmos. Então Deus, ele abre portas aonde não tem portas. Mas Deus nos abençoou, porque um irmão, após o culto, foi sensível para nos perguntar o que estava acontecendo. Às vezes, a gente acha que a pessoa tem tudo, né? Às vezes o que a pessoa está precisando é só que você pergunte, que você chegue, que você se aproxime. Às vezes as pessoas não têm condições de, ou são tímidas, não têm condições de chegar e falar, de ir até você. Então tenha sensibilidade. Nem sempre o pastor, a esposa do pastor, ou o irmão da igreja, ou aquele que você imagina que tem tudo, que não precisa de a sua ajuda, não é sempre que está bem. Então, tenha essa sensibilidade de perguntar: olha, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Você está precisando de ajuda? Seja misericordioso, coloque-se no lugar do outro. Talvez, quantas pessoas são ignoradas na igreja, que estão sofrendo abusos em casa? Quantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras e muitas vezes são ignoradas ao seu redor, são ignoradas pelo irmão? Então, é na proximidade. A autora fala aqui algo bem interessante mesmo, que é na proximidade do relacionamento íntimo que nós identificamos as feridas que precisam ser cuidadas. Então, se relacione com as pessoas da sua comunidade eclesiástica. Não se isole dos outros. Seja sensível. É certo que nós temos as nossas demandas, mas a vida cristã é uma vida relacional. A vez que a autora diz, a vida cristã é uma vida relacional, é uma vida de proximidade. E nós temos N versículos da Bíblia que falam sobre isso. Vamos ver esses versículos? Vamos ver alguns versículos aqui que falam justamente dessa questão do relacionamento íntimo que nós precisamos ter com o nosso semelhante. Deus nos fez, queridos, seres relacionais. E aí a gente vai ver o seguinte, em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, a palavra de Deus nos diz: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aí Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, Deus nos diz: olha, eu dou a vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. E aí a gente vai ver que Deus, ele fala o seguinte: olha, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, um novo mandamento que Deus nos dá: amem-se uns aos outros. E as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês conseguirem fazer isso, se vocês conseguirem ser benignos, misericordiosos,
amorosos uns para com os outros, se vocês conseguirem perdoar, como é difícil liberar o perdão. Mas o perdão não faz bem, não é só para a pessoa que perdoa ou para a pessoa que é perdoada, mas o perdão faz bem principalmente para aquele que perdoa. Então libere o perdão. Tire as mágoas, as mazelas. A gente vai ver em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, que diz assim, olha, por isso exortem uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, né? Por isso vocês se estejam exortando, que vocês estejam se edificando mutuamente. E aí a gente vai ver Colossenses 3,16, olha, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a Bíblia que nos convida a nos relacionarmos, a estarmos intimamente relacionados, a exortarmos uns aos outros, a estarmos edificando mutuamente, nos edificando mutuamente. Eu edificando a você e você edificando a mim, com as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, que abunda em nós abundantemente, esteja nos dando essa sabedoria para que estejamos o quê? Ensinando-nos uns aos outros. E aí nós vamos ver, queridos, que Hebreus 12, 13, e essa é a nova versão internacional, nos diz assim, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que você chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado, queridos, faz com que o homem, ele perca esse amor. A Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriaria e que nos últimos dias nós veríamos pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. Mas ao contrário das mazelas que o pecado traz, o autor de Hebreu nos diz que nós precisamos nos encorajar uns aos outros no tempo que se chama hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para liberar o perdão amanhã. Não deixe para ajudar o seu próximo amanhã, se você o pode fazer hoje. No tempo que se chama hoje. Para quê? E ele continua, o autor diz, olha, para que os corações de vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Faça o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então faça tudo o que você pode fazer hoje. Nós não podemos obedecer a esses versículos, é isso que a autora diz, se não nos relacionarmos uns com os outros, se não nos aproximarmos uns dos outros. Sim, é verdade que relacionamentos, eles podem ferir. Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos abrimos para os nossos semelhantes, nós estamos sujeitos a feridas, nós estamos sujeitos a nos magoarmos. Mas isso, queridos, não pode ser um empecilho para que eu e você tire o muro invisível que muitas vezes construímos ao redor das nossas vidas, ao redor dos nossos lares, ao redor das nossas igrejas, que venhamos a derrubar esses muros invisíveis e que possamos ultrapassar fronteiras, que possamos ultrapassar as fronteiras. Relacionamentos, eles podem sim muitas vezes nos machucar, mas ele tem um grande poder de curar as feridas do coração. Relacionamentos têm grande poder de curar feridas de corações feridos. Portanto, a autora nos diz o quê? Aproxime-se das pessoas sem medo. Você não conseguirá exercer misericórdia para com as pessoas se você não se aproximar delas.
Você não vai saber, você não tem como saber quais são as necessidades daquela pessoa, das pessoas. Não faça como o levita, né? E o doutor e o sacerdote que passou de lado. Mas aproxime-se, chegue-se perto, chegue-se para perto, veja quais são as necessidades, quais são as mazelas, quais são as áreas que precisam da sua intervenção, que precisam que você esteja ali ajudando. E aí a gente vai ver que a mulher misericordiosa, ela faz sacrifícios. Depois dos cuidados iniciais, o samaritano percebeu que aquele homem precisava de um cuidado mais intensivo, de cuidados mais intensivos para continuar. Então, para continuar cuidando daquele ferido, aquele homem colocou aquele ferido aonde? No seu animal. Isso significa que ele renunciou ao seu transporte e seguiu viagem a pé. Ele sacrificou o seu conforto em função da necessidade do outro. O Zarnotti coloca isso bem claro, de forma bem precisa. Nós vivemos em dias que é difícil, é isso que a autora diz, abrir mão do nosso conforto. Não queremos ter necessidade alguma, nem nos sentir desconfortáveis de forma alguma. E por isso somos egoístas, mesquinhos, porque ter misericórdia significa abrir mão de algo. E às vezes nós optamos por não abrir mão. Ter misericórdia significa abrir mão do nosso conforto. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista Sinai de Almadina, que é uma igreja misericordiosa. Eu vejo as irmãs ali no sopão, toda semana é distribuído o sopão ali no bairro da Liberdade. Eu vejo as irmãs abrindo mão do seu conforto, do seu bem-estar, para estar na igreja, preparando aqueles alimentos, preparando aquela sopa com todo amor, com todo carinho, para distribuir. Então, são irmãos que abrem mão do seu tempo, que abrem mão muitas vezes da sua saúde. Eu lembro da irmã Neilde, que a irmã Neilde doente, ela não abria mão de fazer o sopão. Ela estava lá toda sexta-feira, né, preparando o sopão. E hoje nós temos irmãs que são discípulas da irmã Neilde, né? Que mesmo adoentadas, mesmo não se sentindo bem, estão lá preparando. Para quê? Porque sente a dor do próximo, sente a necessidade do outro. Nós iniciamos agora a campanha Me Aqueça Nesse Inverno. E eu louvo a Deus pela cidade de Almadina também, que é uma cidade que sente a dor do outro, que sente o frio do outro, que se coloca no lugar do outro, porque anos após anos nós vemos as pessoas tirando, né, do seu guarda-roupa, abrindo mão de muitas vezes algumas peças que são de estimação e dando para o outro para cobrir essa necessidade do outro, para saciar essa necessidade do outro. Então, nós louvamos a Deus pela vida da cidade de Almadina, que é uma cidade misericordiosa. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Batista Sinai de Almadina, porque é uma característica da igreja, essa característica de ser misericordiosa, de se colocar no lugar do outro. E isso é algo que a gente precisa valorizar, que a gente precisa sentir. Eu lembro na época da pandemia, né, em que onde muitas igrejas passaram dificuldades, muitos pastores passaram dificuldades. A nossa igreja foi assim uma igreja fiel em dízimos e ofertas, fiel não se colocar no lugar do outro, fiel a Deus, procurando ver as necessidades dos irmãos, procurando ver a necessidade do pastor, da esposa do pastor, a preocupação, aquele cuidado. Então é uma igreja que ama. Glórias sejam dadas à Igreja Batista Sinai de Almadina e a Deus, né? A alegria, a glória é de Deus, mas a alegria é nossa, né? A alegria é nossa pelo cuidado
da igreja. Então, mais queridos, isso não acontece com todo mundo. E muitas vezes as pessoas são mesquinhas. É isso que a autora diz aqui. Que as pessoas são mesquinhas porque elas não querem se sentir desconfortáveis, não querem sair do seu conforto, não querem se envolver, não querem ceder o seu tempo, sua energia, às vezes o seu recurso para ajudar ao próximo. E a Bíblia nos afirma em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, que o amor ele é sofredor. Faz bem, fazer o bem, agir com misericórdia, pode custar o nosso conforto, como custou o conforto daquele samaritano. Aquele samaritano, não sei qual foi a distância que ele percorreu, mas não era pequena. Mas ele foi até a próxima estalagem. Ele abriu mão do seu conforto. Ele pegou, ele deu, né, as suas moedas, as moedas ali, as dois dinheiros. A Bíblia diz que ele deu 2 dinheiros, porque era o que mais ou menos ele calculou que seriam os custos, né, não só da hospedagem, mas dos cuidados ali com aquele homem que foi assaltado, com aquele homem que estava enfermo, e ele foi além. E nós precisamos, querido, ser assim, para obedecermos a palavra de Deus, que nos convida, que nos ordena a sermos misericordiosos. Então, a mulher misericordiosa se compromete, e aqui eu faço um grifo: o homem e a mulher misericordioso se compromete. O homem e a mulher misericordiosos se comprometem. O samaritano, ele prestou socorro emergencial daquele homem que aquele homem precisava, mas ele foi além. Ele assumiu com aquele homem um compromisso a longo prazo. Pagando adiantado. A autora diz aqui, ela fala isso com muita propriedade, pagando adiantado a hospedagem e as demais necessidades, e se comprometendo, quando voltar, se houver um gasto além do que ele programou, ele ressarcir ao dono da hospedagem, né? Da hotelaria. Então, nós percebemos aqui nessa atitude que o samaritano não fez simplesmente uma boa ação para ele ficar com a consciência tranquila. Não, eu já fiz minha parte, estou com a consciência tranquila, como muitas vezes nós fazemos e arrotamos isso, né? Colocamos isso para fora de forma tão veemente. Não, esse homem, ele se comprometeu com a plena recuperação do homem, daquele homem ali que foi machucado. O samaritano, ele se comprometeu com a plena recuperação daquele homem, o que implicou um compromisso a longo prazo. Ele vai lá, ele calcula mais ou menos as despesas da hospedagem, as despesas de alimentação, as despesas com médico, com os primeiros socorros ali, né, com a medicação do homem, e ele ainda calculou tudo isso, entregou ao dono da estalagem, da hotelaria, e se comprometeu com mais além. E se comprometeu a pagar se alguma coisa fosse a mais do que ele tinha dado. Então, nós não podemos ser imediatistas. As pessoas que precisam de nossa ajuda, às vezes sim, as pessoas precisam da nossa ajuda ali, naquele instante, naquela hora. Mas às vezes, as pessoas precisam da nossa ajuda a longo prazo. Às vezes as pessoas precisam da nossa ajuda para hoje e para amanhã, e para depois, e para alguns anos. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos não ser imediatistas. Nós precisamos estar à disposição para ajudar quando for necessário. E estamos dispostos a nos comprometer com a necessidade do outro? Será que nós estamos dispostos a nos comprometer com a necessidade do nosso próximo? O samaritano viu e reagiu, ele teve empatia, e muitas pessoas precisam dessa ajuda, como aquele samaritano deu àquele homem. Então, elas estão sendo vistas, mas estão sendo ignoradas, como aquele homem foi visto
e foi ignorado pelo sacerdote e pelo levita. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas ao nosso redor e nós precisando da nossa ajuda. Nós podemos ajudar porque somos comovidos em nosso coração, mas nós não queremos abrir mão. Somos egoístas, não queremos abrir mão do nosso conforto, nós não queremos nos comprometer. Então, as pessoas não estão precisando de nossa pena, elas precisam da nossa misericórdia, da nossa ajuda. Então, se você já foi abençoado por alguém, se alguém já teve misericórdia em sua vida, haja da mesma forma para com o seu próximo. Você foi alvo da misericórdia de Deus, porque a Bíblia nos diz que o amor de Deus por mim e por você foi tão grande que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Você foi alvo do amor de Deus e foi alvo da misericórdia de Deus, porque a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são elas a causa de não sermos consumidos. Então, use de misericórdia para com o seu próximo. Então, o versículo que eu deixo para você guardar no seu coração é o que está em João, capítulo 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vamos amar. Vamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós queremos o melhor. Nós queremos o melhor para as nossas vidas. Então vamos dar o melhor para o nosso próximo. Olha, nós estamos abrindo a campanha Agora Me Aqueça nesse inverno. Nós louvamos a Deus pela vida das pessoas que se colocam para doarem. Agora, não doe aquilo que você ia jogar fora, não. Às vezes eu falo assim pro gatinho, olha, eu não gosto de dar para os outros aquilo que eu não quero para mim. Às vezes algumas coisas eu jogo no lixo. Aí ele fala assim, você vai jogar isso fora? Aí eu falo assim, porque não serve para mim, não serve para ninguém. Dê para os outros aquilo que você usaria. Eu sei que você não usaria trapos de imundícia. Eu sei que você não usaria roupas rasgadas. Sei que você não usaria roupas deformadas. Então dê o melhor. Dê aquilo que você usa. Dê aquilo que você usaria. Pense assim, se eu uso, outra pessoa também pode usar. Se eu faço bom uso disso aqui, outra pessoa também pode fazer um bom uso. Aquele samaritano, ele pegou o azeite, que não era, barato. Ele pegou azeite, que não era barato. E ele pegou peças para untar as feridas daquele homem. Então, ele pegou peças limpas. Ele saiu do seu conforto, deu o seu animal para o homem ferido. Então, pense nisso, pense nisso, pense nisso. Todos saberão que vocês são discípulos do Senhor, se vocês agirem como o Senhor. E Deus reserva para a gente sempre o melhor. Um beijo, um cheiro no seu coração. Nosso muito obrigada. Nosso muito obrigada a você que nos assiste. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal, Nós, glória a Deus, temos muitos inscritos, mas está faltando você ainda. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, A União Feminina Missionária Batista do Brasil tem literaturas maravilhosas e autores que se colocam à disposição para estarem escrevendo artigos maravilhosos para que eu e você estivéssemos aqui, olha, fazendo os estudos, Eu estou aqui fazendo os estudos e compartilhe com outras pessoas, Que Deus esteja te abençoando, usando a sua vida de forma extraordinária, que você tenha empatia pelo seu próximo, que você possa ajudar ao próximo, que você seja abençoado pelo Senhor, que Deus esteja entrando com providências em todas as áreas da sua vida que necessitam da intervenção do Senhor. E esse milagre que você está aguardando, existem coisas que eu e você podemos fazer, mas existem coisas que só Deus faz. Então que Deus esteja entrando em providência na sua vida e dando o seu milagre em nome de Jesus. Um beijo e um cheiro no seu coração.